esta é mais uma aula da disciplina de Biologia para o primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Andressa Rocha e o assunto da nossa aula de hoje é a origem da vida. Após termos estudado o método científico, vamos analisar agora algumas teorias que surgiram para explicar a origem da vida a partir do uso da experimentação. A teoria da abiogênese, que significa gênese, a origem da vida, afirmava que seres vivos se originavam a partir de matéria não viva, prefixo a significando não, bio, vida. Então, origem da vida a partir de algo não vivo. Aristóteles era o defensor dessa ideia de que algo transformava a matéria bruta em seres vivos e isso era o princípio ativo vital. Jean-Baptiste Van Helmont ele criou até uma receita para produzir ratos. Segundo sua receita, bastava colocar roupa suja por vários dias em determinado local e surgiriam ou nasceriam ratos a partir daquelas roupas. Já a teoria da biogênese afirmava que um ser vivo só se origina a partir de outro ser vivo através da reprodução. A teoria da biogênese contestava e era contrária à teoria da abiogênese. Redi foi um dos seus representantes. Redi realizou um experimento para comprovar essa teoria. Ele colocou um pedaço de carne em decomposição dentro de um frasco de vidro, observou que moscas pousavam em cima daquela carne. Tampou esse frasco que estava vazio sem a presença de moscas e após alguns dias apareceram larvas que se transformaram em moscas. Ele disse então que a presença de vermes na carne era devido à reprodução das moscas. Leeuwenhoek trouxe uma contribuição para essa discussão. Ele construiu um microscópio bem simples e descreveu organismos que não poderiam ser vistos a olho nu. Portanto, a partir daquele momento, ele observou os primeiros micro-organismos. Os adeptos da abiogênese afirmaram que esses micro-organismos só poderiam surgir a partir de geração espontânea. John Needham também tentou um experimento para comprovar a abiogênese. Ele esquentou um caldo nutritivo por 30 minutos, tampou o frasco em que ele estava e observou que a partir de alguns dias, algum tempo, surgiram micro-organismos dentro daquele frasco. Portanto, esses micro-organismos teriam surgido a partir da geração espontânea. A matéria não viva teria originado seres vivos. Spallanzani, que era defensor da biogênese, contestou esse resultado. Ele realizou um experimento semelhante, mas ele ferveu o caldo nutritivo por 1 hora. Ele disse que 30 minutos não era suficiente para matar os micro-organismos que já estavam presentes no caldo nutritivo. Ele ferveu este caldo, tampou. Com o passar do tempo, não foi observada a presença de micro-organismos. O debate entre abiogênese e biogênese teve fim com o experimento de Louis Pasteur. Por volta de 1860, ele provou definitivamente que os seres vivos só podem surgir a partir de outros seres vivos pré-existentes pela reprodução. No seu experimento, ele utilizou um balão, que é um instrumento de laboratório redondo, com um pescoço formato de cisne. Louis Pasteur ele colocou um líquido nutritivo em um balão de pescoço longo. Ele fez o estiramento desse pescoço, formando um tubo fino e curvo. Ele ferveu então esse caldo até matar todos os micro-organismos. O líquido ficou estéril então, e com resfriamento e a possibilidade de entrada de ar a partir dessa abertura do gargalo, ele demonstrou que a vida não se originava a partir de geração espontânea, porque a entrada de ar era considerada fundamental para a manifestação do princípio ativo, e mesmo com a entrada de ar, não houve proliferação de micro-organismos dentro do balão. Outro fato que ele observou é que, ao quebrar o pescoço de cisne, aí sim houve a proliferação de micro-organismos. Ele comprovou então que os micro-organismos estavam ficando presos no percurso do pescoço de cisne, concluindo então que seres vivos só surgem a partir de outros seres vivos e não através da geração espontânea.
O experimento de Louis Pasteur foi muito importante para a comprovação da biogênese. Ele concluiu que o ar contém micro-organismos e em contato com o caldo nutritivo eles proliferam, que o líquido ao ser fervido não perde a força vital nem se torna impróprio para a vida, porque mesmo após o resfriamento do caldo e a quebra do gargalo, pescoço de cisne, foi possível a proliferação de micro-organismos. Com a teoria da biogênese comprovada, ficou então a pergunta: já que um ser vivo só surge a partir de outro, como teriam surgido os primeiros seres vivos? Primeiro, na busca por explicar a origem do universo, foi formulada a teoria do Big Bang. A teoria da grande explosão explicava a origem do universo e dos planetas como a Terra. Ela foi proposta pelo astrônomo Lamatre e pelo físico Gamow. Segundo o postulado da teoria do Big Bang, toda a matéria que compõe o universo atual esteve comprimida em uma esfera pequena que há cerca de 10 a 20 milhões de anos atrás teria explodido, expandido e formado de uma vez todo o universo. A partir da explosão dessa pequena esfera, começou a expansão do universo, formação de planetas e, com o surgimento de planetas, as condições necessárias para a existência da vida. Mas a Terra primitiva não seria igual à Terra que conhecemos hoje. Ela teria surgido há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. A sua superfície era muito quente, com um material fluido. As rochas só começaram a se formar há cerca de 3,9 bilhões de anos. Os registros mais antigos de vida que foram encontrados foram localizados em rochas com cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Os primeiros seres vivos encontrados seriam semelhantes às bactérias atuais, portanto, os primeiros seres vivos seriam unicelulares. Essa Terra primitiva teria passado por intensas mudanças. O resfriamento possibilitou a formação de rochas e a origem da crosta terrestre. As erupções vulcânicas eram muito frequentes, com a liberação de gases e partículas na atmosfera que ficavam retidas por ação da força da gravidade, o que passou a compor a atmosfera primitiva. Uma vez que a Terra primitiva passou por mudanças, o que teria possibilitado então a origem da vida na Terra? Há algumas teorias para explicar a origem da vida. Vamos falar de algumas delas. O criacionismo acredita que a origem da vida foi a partir da criação divina. Geralmente está associada ao criacionismo o fixismo, a ideia de que Deus criou todos os seres vivos de forma fixa, ou seja, imutáveis. A teoria cosmozóica ou panspermia afirmava que a origem da vida teria sido a partir de origem extraterrestre. Um evento que poderia ter ocorrido seria a queda de um meteorito na Terra, onde nesse meteoro haveria a presença de moléculas orgânicas ou seres unicelulares que teriam prosperado e se desenvolvido na Terra. Outra teoria ou explicação dada para a origem de vida na Terra seria a origem de seres vivos a partir de uma evolução química ou molecular. Essa hipótese foi proposta inicialmente por Oparin e Haldane, e foram realizados alguns experimentos reforçando essa ideia, o experimento de Milley e Urey Fox. A hipótese de Oparin e Haldane eram bastante similares. Eles acreditavam que existiam gases na atmosfera primitiva, como vapor de água, metano, amônia, hidrogênio, e a partir desses gases, sofrendo influência de fortes descargas elétricas e raios ultravioleta, foi possível a formação das primeiras moléculas orgânicas que eram simples na atmosfera, que ficaram acumuladas na superfície da Terra em mares quentes, quando foi possível a formação de água líquida na Terra. Com a formação dessas moléculas orgânicas, elas teriam se aglomerado e possibilitado a formação das primeiras células. Esses aglomerados eram aglomerados proteicos, aglomerados que foram denominados como coacervados. Nesta tabela nós temos um comparativo das propostas de Oparin e Haldane, com algumas diferenças apenas. Enquanto Oparin acreditava que não havia oxigênio na atmosfera, mas havia metano, gás amônio, hidrogênio e vapor de água,
Haldane também acreditava que não havia ainda oxigênio na atmosfera, mas que entre os gases presentes não estava o hidrogênio. A fonte de carbono para a formação das moléculas orgânicas para Oparin seria metano e para Haldane seria o gás carbônico. Isto porque o carbono é um elemento químico bastante presente em quantidade em moléculas orgânicas. Ambos acreditavam que a formação das primeiras moléculas orgânicas teriam se iniciado na atmosfera e depois nos oceanos. Mas o mecanismo para essa formação em Oparin seria os coacervados, que teriam possibilitado a formação das células, enquanto Haldane acreditava que substâncias orgânicas cada vez mais complexas eram modificadas na presença de raios ultravioletas. Os coacervados de Oparin seriam aglomerados proteicos que foram isolados do meio. Para a formação de proteínas é necessária a união de moléculas menores denominadas aminoácidos. O experimento de Miller e Urey foi uma forma de buscar simular as condições da Terra primitiva. Eles montaram uma estrutura em laboratório, onde aqueceram água para obter vapor de água. Eles inseriram gases que deveriam estar presentes na atmosfera primitiva e promoveram descargas elétricas sobre eles. Com a condensação posterior de água, observaram a formação de moléculas orgânicas simples. Enquanto no experimento de Fox, ele aqueceu aminoácidos em uma superfície seca, adicionando água e observou a formação de pequenas esferas. Ou seja, esses aminoácidos eles formavam aglomerados. Nesse contexto, uma vez que os primeiros seres vivos, através da origem por evolução química, seriam células procarióticas, como que teria ocorrido a evolução do metabolismo das reações químicas nessas células que teriam permitido a formação de células eucarióticas e também de organismos multicelulares? Algumas hipóteses foram formuladas para explicar a evolução desse metabolismo. Primeiro, em um ambiente desfavorável, esses primeiros seres vivos, essas primeiras células, deveriam se nutrir através da heterotrofia. Encontrando um ambiente favorável, eles teriam conseguido desenvolver a autotrofia. E o replicador primordial seria o início da replicação desses seres, ou seja, um momento em que uma molécula conseguiu a capacidade de se autoduplicar, muito importante para a reprodução destes seres vivos que teriam surgido inicialmente. As primeiras células ancestrais procarióticas teriam possibilitado o surgimento de células eucarióticas. As células eucarióticas, elas apresentam um núcleo bem definido, organizado, um núcleo que armazena DNA no seu interior. Elas apresentam ainda organelas membranosas que teriam surgido a partir da invaginação da membrana plasmática ancestral. Com o surgimento das células eucarióticas, foi possível também o surgimento de seres pluricelulares, havendo uma interdependência entre as células eucarióticas. De acordo com o que já estudamos, átomos se agrupam formando moléculas e as moléculas inorgânicas e orgânicas formam estruturas que possibilitam a formação da célula. Para formar um organismo pluricelular, essas células formam agrupamentos denominados tecidos e esses tecidos eles se organizam formando órgãos que se agrupam em sistemas até formar o organismo pluricelular. Por isso, para entendermos a formação de uma célula, devemos compreender essas moléculas que a constituem, tanto as moléculas inorgânicas, como água e sais minerais, e as moléculas orgânicas, como os carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Ou seja, para entendermos melhor a vida, devemos compreender inicialmente a estrutura de uma célula. Essas células que são formadas pela união de diferentes moléculas. Observando esse slide, verificamos que a união de duas células, como o espermatozoide e o óvulo, na fecundação, possibilita a formação de uma célula denominada célula-ovo. A primeira célula que vai, a partir de sucessivas divisões, originar um indivíduo pluricelular como somos nós, seres humanos. Essa célula inicial, o zigoto, ela se divide em duas células, posteriormente em quatro,
Cada uma se divide novamente formando 8, 16 e assim sucessivamente, possibilitando a formação de diferentes tecidos que vão organizar órgãos, sistemas e o organismo multicelular completo.